segunda leitura eu vou ler e aí eu compartilho com vocês. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti na noite em que fui entregue. O Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança, em que meu sangue todas as vezes que dele beber, fazei isto em minha memória. Todas as vezes que de fato que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estará proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aqui é interessante que antes foi aquele cordeiro que Deus mandou matar o cordeiro. Hoje o cordeiro é o próprio Jesus. O cordeiro hoje é Jesus. O sangue hoje que a gente tem que colocar em nossas casas é o sangue do próprio Jesus. Mas não é o sangue físico de Jesus. Mas sim a gente beber do cálice, que é o sangue, representa o sangue de Jesus. Veja que Jesus fala aqui: fazer isto em memória de mim. Então, você entendeu de onde surgiu a Santa Missa? Você compreendeu agora de onde nasceu a celebração da Santa Missa? Jesus ele antecipou a Santa Missa. Ele antecipou. Então, a gente não compreende direitinho a Santa Missa. Mas a Santa Missa é, vou dizer assim, é o céu aqui na terra. Às vezes nós não compreendemos isso. É verdade, não compreendemos. Mas Jesus celebra a missa antecipadamente, quando ele divide o pão e o vinho com os discípulos. Ali ele antecipa a celebração da Santa Missa. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, onde muita gente não entende, não compreende, mas foi ali, porque foi celebrada a Santa Missa. A primeira missa celebrada pelo próprio Jesus, aquele que morreu na cruz, pregado na cruz por nós. Então veja bem, veja que antes ele lava os pés também, deixando ensinamento. Mas muita gente lava os pés dentro da igreja, porque está dentro da igreja, Jesus falou, mas trata outro mal fora da igreja. Ou começa a olhar com indiferença dentro da igreja e fora da igreja. Começa a colocar grupinhos dentro da igreja. E começa mais os escolhidos, digamos assim, né? Não, gente. Não entendeu.
não entendeu essas coisas. A gente tem que ter atitudes, comportamento de cristão. Ainda hoje, falava assim a pessoa: nós não vamos ter a vigília porque nós vamos para outra comunidade. Gente, isso me cortou o coração. Por quê? Essa pessoa é de frente à igreja, mas não entende, não compreende o que é igreja, o que é Jesus. Então a ministra falou que não podia, tem que tirar Jesus do Santíssimo Sacramento. E então ele tinha que, domingo, tem que ter uma pessoa para vir colocar. Mas a pessoa não entendeu o significado. Não entendeu. Porque eu já estava disposto a fazer essa vigília com Jesus. Porque a gente nunca pode se colocar no centro. Às vezes ela pode ter pensado, ou ela não podia, mas ela não entendeu que tem pessoas na comunidade. A igreja pode ter 1000 pessoas, mas pode estar um com o pensamento de fazer a vigília. Então, quando a pessoa coloca no centro, eu não posso mudar, não tem ninguém. Não, gente, não é isso. Ai, eu vou para outra comunidade porque está cheio de gente. E sendo que sua comunidade tem Jesus, não pode existir isso de maneira nenhuma. Como é que a comunidade tem Jesus no Santíssimo Sacramento e eu vou para outra comunidade fazer a vigília porque lá tem mais pessoas? Não. Lá já tem mais aquelas pessoas. Oh, glória a Deus. Na minha comunidade tem Jesus, eu vou fazer aqui na minha comunidade a vigília. Agora, se aqui na minha comunidade não tivesse Jesus no Santíssimo Sacramento, aí sim eu poderia ir para outra comunidade. As pessoas hoje, eu vejo que as pessoas hoje querem se achar, querem se aparecer. Não entendeu o significado da vigília. Não entendeu o que é realmente Jesus. Escuta como eu falo. Escuta. Participa. É de frente. Tem deles que até ministra. E não entende essas coisas. Então, eu com pensamento, quando eles for para outra comunidade, eu vou ficar na minha sozinho, mas vou ficar com Jesus na minha. Porque ele estará sozinho na minha comunidade. Eu não vou querer me aparecer, me achar nas outras comunidades, sabendo que a minha está necessitando de um. Então, é muito mais fácil a gente ir para outras comunidades para dizer que é o bambambam, para dizer que está fazendo. Não. E sua comunidade, você está fazendo isso? Porque isso que eu acabei de dizer, não tem como a gente não se tocar. Como é que eu sou de frente à igreja, de frente ali e falo as coisas dessas? Não entendeu, não entende. Por isso que tem que botar pessoas de frente à igreja quem realmente quer seguir verdadeiramente. Por isso que Jesus também, ele tira pessoas desse jeito aí e coloca outras no lugar. Pessoas que não têm capacidade, ele joga fora, vai pegando um que não tem capacidade lá embaixo e capacita e coloca no lugar dela ou dele. A gente tem que ter cuidado para a gente não ser um cristão frio, morno, empedrado, congelado.